Olá, amados e amadas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou Luísa Gomes, terapeuta holística, especialista em reprogramação mental e emocional. Nesse vídeo de hoje, nós vamos abordar um tema bem importante e necessário, que é sobre ansiedade materna. Vem comigo então! Eu decidi ser mãe muito cedo, né? Eu decidi ser mãe com 17 anos. Ainda nem tinha aprendido a lidar direito com algumas situações da vida. Me deparei com relacionamentos muito tóxicos, muito mesmo. E daí o que aconteceu? Nesse período eu desenvolvi uma gravidez psicológica. E eu notei que ali foi como se tivesse reiniciado uma esperança, vamos dizer assim, na minha vida. Porque eu já estava, assim, desiludida com tudo, sabe? Eu já não acreditava mais no bem da humanidade, porque depois de tudo que eu passei, que eu estava passando ali, realmente eu estava bem assim, para baixo mesmo, sabe? Até no meu trabalho perceberam que eu não estava legal, queriam me ajudar. E quando eu tive essa gravidez psicológica, que aconteceu como? Aconteceu a mesma coisa que acontece com uma gravidez verdadeira, né? Então, parou de vir a minha menstruação, minha barriga começou a crescer, meu seio começou a crescer, a ficar dolorido e até produzir leite. E isso perdurou por 3 meses. Então, assim, eu tinha certeza que eu estava grávida. E aquilo parece assim que reativou uma esperança, tipo, opa, agora eu tenho um sentido na minha vida, eu vou ter um filho, gente, eu vou ser mãe. Olha só, eu não estava esperando isso, não estou no cenário adequado que eu gostaria de estar, mas eu vou ser mãe. Então, assim, sabe, nossa, eu quero dar um mundo para essa criança, eu vou ser a melhor mãe do mundo. E isso foi importante, por quê? Porque foi por causa dessa criança que não existia, mas até então eu não sabia, que eu tomei um passo muito importante na minha vida. Eu saí daquele lugar, eu abandonei aquela pessoa, sabe? Mesmo debaixo de muitas ameaças, de muitas coisas, mas eu tive força, porque eu pensei, não, agora não é só a minha vida que está em jogo, é a vida do meu filho também. Então, abandonei aquela pessoa, aquela situação, né? E consegui sair daquele lugar. Só que, num certo momento ali, eu comecei a sangrar. E eu fiquei desesperada. O que eu pensei? Tô perdendo a criança aqui. Foi onde minha mãe me levou num médico. Chegou lá, né, fizemos ali a ultrassom de vários tipos, não tinha criança nenhuma. E ali o meu mundo caiu. Nossa, eu fiquei assim, acabada. E eu decidi que eu queria realmente ser mãe. Porque justamente eu tinha essa falta, eu tinha essa carência. A minha infância também foi uma trajetória meio complicada. A questão de relacionamentos, para mim, sempre foi algo muito assim, complicado. Muitos até traumáticos. Então, eu pensei, olha, chega, já que ninguém me ama nesse mundo, eu vou gerar um ser, como ele vai ficar 9 meses dentro de mim, vai ter essa interação aí, é impossível que ele não me ame de verdade, ele vai me amar. Então, existe alguém que pode me amar, mas ainda não está aqui, mas ele vai ser gerado. Então, eu pensei, eu vou ter um filho. E foi isso que eu comecei a trabalhar. Eu queria engravidar. E engravidei realmente, né? Daí aconteceu uma real gravidez. E ele não registrou a criança, para mim foi até bom, porque eu queria isso, era bem isso mesmo que eu queria, ser minha, é só minha, essa criança é só minha, certo? Vai ser a pessoa que vai me amar e que eu vou amar, e tipo, mesmo que ninguém me ame, eu sei que aquela criança vai me amar. Então, olha só, eu gerei uma vida para que suprisse as faltas que eu tinha de ser amada. Eu tinha necessidade de ser amada, de ser aceita, né? E não estava encontrando alguém que me desse isso, que me apoiasse, que sempre estivesse ali. Então eu pensei em gerar um filho para que eu pudesse ter isso. Quais as consequências disso? Me arrependo? Não.
Não me arrependo de ter tido meu filho. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi o meu filho. Tá? Porque eu aprendi e continuo aprendendo muito com ele. Mas qual foi o erro então? Projetar num ser inocente as nossas faltas, as nossas carências. Por quê? Porque a partir dali, quando ele nasceu, e eu já estava na minha mentalidade que ele ia ser a pessoa que ia me amar, e que ele parecia então que eu estava colocando sobre ele uma obrigação, um fardo. Porque é claro que o filho vai amar a gente, mas é naturalmente, é do jeitinho deles, né? Mas eu queria que fosse do meu jeito. Então, a maneira que eu fui desenvolvendo o relacionamento com meu filho foi muito conturbado no começo, muito, muito, muito mesmo. Ele nasceu prematuro devido às incomodações que eu tive, então ele nasceu de 7 meses. Nossa, a relação eu com aquela criança, aquele ser tão... parecia tão limitado, porque ele era bem pequenininho, eu não tinha coragem nem de dar banho nele, porque eu tinha medo de machucar. Então eu me vi nessa ansiedade bem grande, tipo, poxa, agora nasceu. E agora? Esse ser aqui, ele é completamente dependente de mim. O que eu vou fazer? E se eu errar? E meu Deus, se ele se tornar alguma coisa que não presta, a culpa vai ser minha. Porque eu quis assumir ele sozinha, mas e agora? O que vai ser? E se eu não ensino certo? E se os meus conselhos não forem o suficiente e ele seguir um caminho errado? Como que eu cuido? Ele tá chorando, o que ele tá sentindo? Por que eu não entendo? Por que eu não consigo fazer ele parar de chorar? Eu não sou uma boa mãe. E daí comecei a desenvolver várias dessas coisas. Minha cabeça ficou a mil assim que ele nasceu. E assim que ele foi crescendo, eu sempre projetando aquilo nele. Tipo, eu preciso ser amada por você. Eu preciso que você seja perfeito. Porque eu tinha essa ideia. Eu vou ser perfeita porque assim eu vou ser aceita. Né? Se eu for uma pessoa perfeitinha, uma pessoa amável, uma pessoa queridinha, as pessoas vão me aceitar. Agora, a partir do momento que eu pisar na bola, as pessoas vão me odiar e eu quero que elas me amem. Então, eu indiretamente passei isso pro meu filho, né? Esse negócio que tu tem que ser perfeito para ser amado, certo? Então, quando ele vinha com uma nota que não estava muito legal, a primeira coisa, essa nota, não sei o que tem que melhorar, não sei o que lá, você tem que dar o teu melhor, você tem que ser o melhor, não sei o que, não sei o que. Então, ele assimilava, poxa, eu não fui tão bem nessa matéria aqui, né? E a minha mãe ficou triste com isso. Então, quando eu fracasso, eu não mereço ser amado, né? Eu mereço ser criticado, esculachado. Agora, quando eu venho com uma nota boa, eu sou amado, então eu sempre tenho, entendeu? Sempre tenho que estar sendo o melhor para ser amado, né? Ali, tipo, condicionando o amor. E amor é incondicional, gente. O amor verdadeiro é incondicional. Mas até então eu não entendia isso. Eu projetei nele todos os meus traumas, tipo, eu não fui amada, você tem que me amar. E também, se você quer ser amado, você tem que agir assim, sabe? Muitas coisas ali eu fui projetando nele. E ele não tinha culpa das coisas que eu passei, né, sabe? E até eu ver isso, eu desenvolvi muita ansiedade. Porque quando ele dava um passo errado, por exemplo, recebi uma ligação, Vinícius brigou na escola. Meu Deus, o meu mundo acabou. Eu pensei, pronto, agora ele brigou na escola, ele vai se tornar um vândalo. Agora ele vai ficar brigando na rua sempre. E aquilo, acelerava o meu coração, me dava dor no estômago, me dava crise de ansiedade. Porque eu pensei, pronto, até nisso eu fracassei. Como mãe, eu fracassei. Pronto, nem para ensinar meu filho que não pode brigar, eu fracassei. E não isso é normal, quem nunca brigou na escola? Mas eu não entendia isso, eu não entendia essa fase dele. Porque até então eu não estava vendo ele como um ser ímpar, entendeu? Eu estava vendo ele como alguém que, sei lá, é uma parte de mim? Mas não é eu. E até aquele negócio, tipo, eu não tive isso, então meu filho precisa ter. E eu comecei a sufocar. Tipo, eu não tive atenção plena dos meus pais, então meu filho precisa ter. Eu tive pai, mas ele não foi presente. E eu sou sozinha na vida do meu filho, então eu preciso ser 100%, 200% presente ali, porque eu sou pai e mãe, sabe? E às vezes nem era isso que ele queria.
sabe? Às vezes eu estava sufocando ali, mas como eu não tive, eu queria que ele tivesse, e sendo que eu nem estava sondando o que ele realmente quer. E quando eu vi, eu estava me interferindo ali, eu estava interferindo até mesmo nas decisões pessoais dele. Quando ele falava que gostava de tal coisa, tem que gostar de tal. Eu quero ser tal coisa. Você vai ter que ser tal coisa, sabe? E o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar o autoconhecimento e me abrir para as terapias holísticas, como eu sempre falo, primeiro começou tudo através de uma aplicação de Reiki, e que eu comecei a me conhecer, a conhecer os sabotadores que agem na minha mente e conhecer tudo aquilo que me limita, as minhas carências, eu comecei a olhar para todos os meus relacionamentos e o que eu estava respingando dessas minhas faltas, dessas minhas carências, nessas pessoas que não tinham nada a ver. O que os meus traumas amorosos estavam refletindo no meu casamento atual? O que os meus traumas lá da infância com os meus pais estavam refletindo no meu filho? Tudo isso, o reiki, as terapias holísticas, abre assim a sua mente. Você começa a pensar fora da casinha, sabe? E daí eu comecei a sempre pensar, eu olhei assim para o meu filho e foi algo assim, eu pensei, eu tô em falta com essa criaturinha, né? Ele sempre ali fazendo de tudo para ser aceito, para ser amado. Quando ele erra, ele tem até vergonha de vir me falar que errou, porque ele tem medo, porque ele já sabe que eu vou brigar. E daí eu comecei a buscar ajuda psicológica, mas não dei seguimento, acabei não dando seguimento no tratamento, tudo, mas sempre levando a mesma coisa, né? Tipo, primeiro eu tinha que ser tratada, eu tinha que, se eu tava doente ali, essa minha doença é que tava interferindo nos relacionamentos, não ia adiantar eu querer tratar os traumas e as sequelas que eu causei no meu filho, sendo que eu ia continuar causando isso, porque eu não me conheci o suficiente para paralisar isso. Então, se eu não trabalhei isso dentro de mim, é bem provável que eu vou continuar machucando a pessoa. Aí eu conheci uma pessoa muito querida, que eu tenho contato até hoje. Essa pessoa me apresentou a sabedoria ancestral através das sagradas medicinas do povo ancestral, do povo da floresta. E através de uma aplicação de rapé, o qual eu fiz três aplicações, na segunda vez, a minha mente clareou pelo que eu precisava fazer. E ali, sabe, quem já participou, né, do rapé sabe que a gente ali começa a ter alguns flashes, assim, na nossa cabeça e começa, sabe, a gente fica muito introspectiva ali, sabe? E eu cheguei em casa e eu comecei a pedir para Deus para iluminar uma forma de eu trabalhar o meu relacionamento com meu filho, que eu não queria mais machucar ele através das minhas feridas. E, gente, daí foi onde eu notei que eu precisava muito trabalhar o contato com ele, né? E saber que eu não sou a dona da vida dele. Eu gerei ele, sim, mas as decisões dele, quem vai decidir é ele. E não adianta isso me causar ansiedade, não adianta eu morrer de ansiedade com isso. Eu preciso, sim, trabalhar o nosso relacionamento, trabalhar a educação dele, mas e garantir que isso vai ficar bem certo para ele, bem fixado na mente dele, mas de uma forma toda amorosa, porque é o amor que constrói. Não é a agressão, não é os gritos, não é o estresse, não, é somente o amor. Porque senão, se for com grito, com estresse, com tudo, ele vai ser que nem eu fui lá atrás. Tipo, você tá gritando comigo? Você tá querendo falar que não é pra fazer isso? Pois eu vou fazer. E daí vai se repetir na vida dele realmente o que aconteceu na minha, e eu não quero isso. Então eu comecei a trabalhar isso, sabe? Primeiramente o contato, eu vi que eu não tinha muito contato com ele. Eu comecei a abraçar mais, eu comecei a beijar mais. Isso já começou a nos aproximar mais. Ele já começou a mudar. E eu fui e sentei com ele e falei, Vinícius, senta aqui, eu preciso conversar com você. E nesse momento eu até me emocionei. E eu falei para ele, a mãe quer te pedir perdão. E ele, mas perdão por quê? A mãe não me fez nada. Gente, porque assim, ele é um menino, eu falo criança, ele já tem 14 anos, mas é sempre a nossa eterna criança, né? Ele é um menino
incrível, incrível. Ele é um menino maravilhoso, que o universo ele colocou assim, ó, exatamente aquilo que eu preciso, a pessoa que eu preciso no meu caminho, porque ele é incrível, ele é uma criança maravilhosa. E então ele veio assim, mas a mãe não me machucou, a mãe não fez nada. E daí eu expliquei para ele, machuquei sim, a mãe te machucou a partir do momento que a mãe não respeitou as tuas decisões. A mãe te machucou mesmo não querendo, porque eu jamais vou querer te machucar propositalmente, mas a mãe te machucou quando a mãe não levou a sério os teus projetos de vida, aquilo que você falou que você quer fazer, aquilo que você falou que você quer ser, quando a mãe não teve tempo para ti. E eu comecei a falar e abracei ele, foi um momento muito lindo, muito lindo. Então, hoje, gente, assim, essa ansiedade, tipo, ele vai ser alguém que não presta, e eu tinha sempre que estar de olho nele. Eu era uma pessoa super controladora, uma mãe super controladora, por quê? Por causa da ansiedade. Como eu tinha muito medo de não ser suficiente e ele ir para um caminho ruim, então eu sempre tinha que estar de olho ali para saber se ele não estava fazendo alguma coisa errada, porque se ele tivesse, eu já ia estar de olho e já ia barrar ele. E hoje, olha só, para ter uma noção, ele já faz 2 semanas que ele tá na casa da avó dele. Se fosse outra hora, eu ia estar morrendo aqui. Aí ele tá fazendo alguma coisa que não presta. Aí ele tá na rua. Aí ele tá dormindo depois das 10 horas. Ai, meu Deus do céu. Sabe? Aí tá comendo o que não é pra comer. Aí tá fazendo o que não é pra fazer. Eu tô bem tranquila. Porque houve uma cura através do amor. O amor, ele cura. Mas primeiro eu tive que me curar. Primeiro eu tive que curar a Luísa, que foi ferida. Primeiro eu tive que aceitar as situações que aconteceram comigo sem me fazer de vítima. Tive que calar o sabotador vítima ali, que me colocava sempre ali. E trabalhar a autorresponsabilidade, tá? E assim, gente, trabalhar os relacionamentos. E o relacionamento com meu filho hoje é completamente diferente. Ainda há um trabalhar, porque ser mãe é isso, gente. A gente nunca vai ser 100% tranquila, não. A gente sempre vai falar, perguntar se ele não vai levar o casaco, né? Mãe é mãe. Sempre vai perguntar se almoçou. Mas não é uma ansiedade tóxica, não é uma ansiedade patológica, sabe? É aquela ansiedade de mãe, aquela coisa gostosa, né? Normal. Não aquela coisa controladora. Não, você vai levar o casaco sim, e você vai levar esse aqui. Não, mãe, mas eu não quero vestir esse. Não, você vai vestir porque esse é o que eu acho melhor para você. Entende? Então, a relação hoje mudou. É um trabalhar constante? Principalmente sendo mãe. Agora ele tá na fase da adolescência, né? É uma fase assim que nem ele se entende direito. É um desafio? Às vezes tá bem, às vezes tá mal, às vezes tá beijando, às vezes sai daqui que eu quero ficar sozinho. É um desafio? Mas agora eu já sei quem eu sou e eu sei da minha capacidade de ser mãe. E ele agora também já sabe quem eu sou, quem ele é e que ele pode contar comigo nesses momentos. Agora ele pode falar sem medo de eu explodir com ele, de ser julgado, de ser esculachado. Ele sabe que eu vou entender. E isso é muito recompensante. Eu sou muito grata ao universo por essa iluminação, por esse caminho de luz que eu estou traçando, pois à medida que a nossa luz aumenta, a gente também começa a fazer com que as outras pessoas também brilhem, as pessoas ao nosso redor. A melhor parte de melhorar a si é melhorar os outros também, melhorar os relacionamentos, certo? Sair dessa vibração baixa do medo, da ansiedade, né, da escassez, seja ela material ou sentimental, certo? Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se inscreva, compartilhe, curta esse vídeo. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.